Boa tarde, segunda série. Vamos a mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos falar sobre equações polinomiais. Bem, equações algébricas são equações nas quais a incógnita x está sujeita a operações algébricas como adição, subtração, multiplicação, divisão e radiciação. Exemplos de equações algébricas: ax mais b igual a zero, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, são alguns exemplos de equações algébricas. Uma equação algébrica está em sua forma canônica quando ela pode ser escrita como A0x elevado a n, A1 mais A1n x elevado a n menos 1, mais a n menos 1 x elevado a 1, mais a n e assim sucessivamente. Onde n é um número inteiro positivo, um número natural. O maior expoente da incógnita em uma equação algébrica é denominado grau da equação e o coeficiente do termo de mais alto grau é denominado coeficiente de termo dominante. A equação 4x ao quadrado mais 3x mais 2 igual a zero tem o grau 2, né? E o coeficiente do termo dominante 4, né? Que é o valor que acompanha a incógnita de maior grau. Então, nesse caso aí, a gente chama essa equação de equação do segundo grau. Teorema fundamental da álgebra. Nas equações de primeiro e segundo grau, os zeros ou raízes da equação são obtidos por fórmulas que envolvem os coeficientes das equações, as operações fundamentais e a extração de raízes. Bem, na equação do primeiro grau, que é ax mais b igual a zero, com o valor de a diferente de zero, porque se a for igual a zero, 0 vezes x, esse x vai sumir, certo? É uma equação do primeiro grau cuja raiz vai ser menos b sobre a, né? Então, a solução vai ser quem aqui? Menos b sobre a, o valor que a gente vai encontrar. Ax ao quadrado mais bx mais c, com o valor de a diferente de zero, é uma equação do segundo grau, cujas raízes vão ser quem? Menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a. Com valor com delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, nós vamos obter o quê? A solução nós vamos obter, nesse caso aí, duas raízes, não é isso? Quando nós calculamos aí, nós vamos obter duas raízes. Sabendo que nas regrinhas de equação de segundo grau, o que é que pode acontecer? Nós podemos obter duas raízes reais, podemos obter um único valor equivalente às duas raízes, não é? E podemos não obter raízes reais. Teorema fundamental da álgebra. Uma equação polinomial de grau n, sendo esse n maior que zero, admite pelo menos uma raiz complexa. Toda equação de grau n com n maior que zero possui exatamente n raízes complexas. Quem é que vai dizer a quantidade de raízes? O expoente que vai indicar o maior grau, não é isso? Exemplo, dada a equação x ao quadrado menos 9 igual a zero, a equação é do segundo grau e suas raízes vão ser quem? Menos 3 e 3, ou seja, ela apresenta duas raízes, é o que está indicando o expoente da equação. Multiplicidade de uma raiz. Toda equação polinomial de grau n admite exatamente n raízes. Entre as n raízes podemos ter valores repetidos, isto é, um mesmo número r pode corresponder a m raízes. Multiplicidade de uma raiz.
Resolvendo a equação x² menos 6x mais 9 igual a zero. X² menos 6x mais 9, eu vou obter x menos 3 elevado ao quadrado. Isso significa que o número 3 é raiz 2 vezes da equação dada. Podemos dizer, então, que o número 3 é raiz dupla da equação ou de multiplicidade 2. Multiplicidade de uma raiz. Continuando aqui, ó. Na equação x³ menos 3x² mais 3x menos 1 igual a zero, o número 1 é raiz de multiplicidade 3. Pois, o que é que eu vou obter aqui? X menos 1 elevado ao cubo, tá? Teorema do conjugado. Um resultado importante em equações algébricas envolvendo raízes complexas é o seguinte teorema. Se uma equação algébrica de coeficientes reais, então o seu conjugado a menos bi também é raiz da equação. Se uma equação algébrica de coeficientes reais possui uma raiz complexa não real, z, de multiplicidade m, então z, o conjugado de z, também é uma raiz de multiplicidade m dessa equação. Uma equação algébrica de coeficientes reais possui um número par de raízes complexas não reais. Se o grau de uma equação algébrica de coeficientes reais for ímpar, essa equação possui necessariamente pelo menos uma raiz real ou um número ímpar de raízes reais. E por fim, nós temos o exemplo. Qual é o maior grau de uma equação algébrica de coeficientes reais que admite como raízes 1, 2i e 1 mais i? Então, nesse caso aí, o que vai acontecer? Usando o teorema do conjugado, concluímos que menos 2i e 1 menos i também são raízes. Então, logo, o menor grau do polinômio vai ser 5. Pesquisas de raízes. Teorema das raízes racionais. Se R é igual a P sobre Q, então, se a raiz é igual a P sobre Q, com P e Q primos entre si, é raiz racional de uma equação algébrica de grau N de coeficientes inteiros. Então, aqui eu vou ter com A0 diferente de 0, então P é divisor inteiro de A0 e Q é um divisor inteiro de AN. Relação de Girardi. É comum possuirmos algumas informações sobre as raízes de uma equação antes de resolvê-la. Por exemplo, uma raiz é o dobro da outra, uma raiz é dupla, o produto das raízes é 6, etc. Quando já são conhecidas certas condições sobre as raízes de uma equação, podemos utilizar as relações de Girardi, que são expressões envolvendo somas e produtos das raízes das equações e seus coeficientes. Então, bora lá. Relação de Girardi para equações de segundo grau. Então, a fórmula geral de uma equação do segundo grau vai ser o quê? Ax² mais bx mais c igual a zero. Então, as raízes eu vou obter quem? x1 e x2. Então, a forma fatorada, eu vou ter o quê? A que multiplica x menos x1 vezes x menos x2 igual a zero. Então, essa é a forma fatorada. O desenvolvimento eu vou ter ax² menos
A que multiplica x1 mais x2, x que mais ax1 vezes x2 igual a zero. Então, aqui eu tenho o valor de B e aqui eu tenho o valor de C, certo? Comparando com a forma geral, eu vou ter A que multiplica x1 mais x2, que vai ser igual a B, e ax1 vezes x2, que vai ser igual a C. Então, nesse caso, a gente vai ter o seguinte: as relações de Girard para a equação de segundo grau vai ser o quê? É isso aqui que é importante. Soma de raízes e produto de raízes. Na soma de raízes, eu vou ter o quê? Menos B sobre A. E no produto, eu vou ter o quê? C sobre A. Tá? Então, na soma e produto, isso aqui que é importante a gente saber. No caso das relações de Girard para o terceiro grau, então eu vou ter ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. Então, quais são as raízes? Se eu tenho o índice maior 3, então eu vou ter 3 raízes. Então, a fórmula fatorada vai ser quem? A que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, que multiplica x menos x3, isso aqui igual a zero. No desenvolvimento, eu vou ter ax ao cubo, vou ter o termo B, o termo C e o termo D. Mas aí, nesse caso, na relação de Girard para o terceiro grau, o que eu vou obter aqui? Eu vou obter soma das raízes, soma dos produtos das raízes 2 a 2 e o produto das raízes. Então, nesse caso, soma das raízes vai ser quem? Menos B sobre A. Soma dos produtos das raízes vai ser quem? C sobre A. E quem é que vai ser o produto das raízes? Menos D sobre A. Então, isso aqui é que é importante a gente saber. Exemplo. Considerando que R1, R2 e R3 são raízes da equação algébrica, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x menos 4, determine. Ele pede para determinar na letra A a soma, na letra B ele pede determinar a soma dos produtos e na letra C ele pede para determinar o produto. Então, quem é que vai ser a soma? Menos B sobre A. Então, vai ser quem? Menos, quem é B? Menos 2. Então, menos 2, quem é A? 1. Menos 2, menos 1, menos vezes menos dá mais, 2 dividido por 1 vai dar 2. Soma dos produtos, eu vou ter quem? C sobre A. Quem é C? 3. Quem é A? 1. Não é isso? 3 dividido por 1 vai ser igual a 3. E o produto vai ser menos D sobre A. Quem é D? Menos 4. Então, eu vou ter menos 4 sobre A, que é quem? 1. Menos vezes menos vai dar mais. 4 dividido por 1 vai dar exatamente 4. A mensagem de hoje, ela diz o seguinte: os bons dias lhe dão felicidade. Os maus dias lhe dão experiência. Ambos são essenciais para a vida. A felicidade te faz doce, os problemas te mantêm forte, a dor te mantém humano, as quedas te mantêm humilde. O êxito te mantém brilhante, mas só Deus te mantém de pé. Um grande beijo, fiquem com Deus, bons estudos.